Meu coração ainda estremece quando lembro do som daquela noite. Não era um choro comum, era um urro de desespero. Minha filha, que sempre foi silenciosa e doce, gritava como se estivesse sendo despedaçada por dentro. Foi nesse instante que percebi que já não podia mais me calar. Mas antes que eu conte a você como encontrei coragem para agir, deixe-me me apresentar. Eu sou Ana, tenho 72 anos, nasci no interior de Minas, mas foi em São Paulo que construí minha vida. Talvez você se reconheça em partes da minha história. Talvez até sinta que já caminhou em estradas parecidas com as minhas. Por isso, quero te convidar a me ouvir com calma, como quem se senta diante de uma velha amiga. E já que estamos juntas aqui, compartilhe também sua história. Escreva seu nome, sua cidade, aquilo que carrega no peito. Gosto de imaginar que não estou falando sozinha, mas cercada de outras mulheres fortes que, assim como eu, aprenderam a viver entre cicatrizes e esperanças. E se sentir que essa narrativa toca sua alma, se inscreva e deixe seu carinho. Só assim a gente mantém esse círculo de vozes vivas, porque nenhuma de nós merece ser silenciada. Agora sim, vamos voltar no tempo. Quando casei com João, eu acreditava estar entregando minha vida nas mãos de um homem trabalhador e justo. Pelo menos era essa a imagem que ele mostrava ao mundo. Para os vizinhos, era exemplo de seriedade. Para os colegas de trabalho, era respeitado. Mas dentro de casa, ele tinha outra face. Não gritava comigo. Nunca ergueu a mão contra mim, mas tinha uma dureza que ia além das palavras. Era como se tivesse prazer em diminuir quem estava ao seu redor. No começo, eu suportava. Achava que era gênio forte, como diziam. Mas quando nossa filha Clara nasceu, eu esperava que ele se transformasse. Afinal, uma criança costuma amolecer até os corações mais rudes, só que com ele foi o contrário. À medida que ela crescia, parecia que a presença dela o incomodava. Clara era uma menina viva, cheia de sonhos. Gostava de cantar enquanto ajudava a lavar a louça, rabiscava poemas nos cadernos e tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Só que João não enxergava nada disso. Para ele, nada do que ela fazia era suficiente. Se ela tirava 9 na escola, ele perguntava por que não era 10. Se ajudava nos afazeres, ele encontrava poeira onde ninguém via. Se ria alto, dizia que parecia uma moleca sem modos. E eu assistia, calada. O silêncio era minha prisão. Eu achava que estava protegendo minha filha ao evitar conflitos, mas na verdade estava deixando que ele se fortalecesse às custas da fragilidade dela. Com o tempo, Clara deixou de cantar. Os poemas ficaram escondidos na gaveta, nunca mais recitados. O sorriso se apagou. Restava apenas um olhar perdido, como se cada crítica fosse arrancando pedaços da alma dela. Eu notava, mas fingia não ver. A covardia veste muitas máscaras, e a minha era a da esperança. Eu me enganava acreditando que ele mudaria. Lembro de um dia em especial. Era aniversário dela. Preparei um bolo simples, mas feito com carinho. Ela esperava pelo abraço do pai. Um gesto, uma palavra de reconhecimento. Ele entrou em casa, olhou para a mesa e disse apenas: "Comprei um pão na padaria, isso já basta. Não precisa dessas frescuras." Clara não comeu bolo naquele dia. Subiu para o quarto e fechou a porta. Foi a primeira vez que ouvi soluços vindo de lá. A partir daí, os sinais foram ficando mais claros. A comida dela ficava intacta no prato. O caderno escolar começou a trazer notas baixas. E um objeto que se tornou símbolo daquele período ainda vive na minha memória. Uma blusa azul que ela usava para dormir. Estava sempre molhada de lágrimas. Eu a encontrava dobrada na beira da cama, com manchas que não saíam mais, por mais que eu lavasse. Era como se a dor tivesse se impregnado no tecido. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo, mas meu corpo inteiro tremia só de pensar em enfrentar João. Eu me sentia pequena diante dele. Pequena e fraca, mas tudo mudou naquela noite. Era inverno. O vento batia forte contra as janelas. Eu estava na cozinha recolhendo os pratos. De repente, ouvi um grito. Não era apenas tristeza, era desespero. O som rasgou a casa inteira e cortou meu peito em 1000 pedaços. Era Clara. Corri até o quarto. Minhas pernas pesavam, mas meu coração parecia empurrar meu corpo para frente. E quando segurei a maçaneta, entendi. Aquele era o limite. Não haveria mais silêncio. Antes de continuar, preciso te pedir algo. Se essa história já está tocando seu coração, deixe nos comentários quem é você, de onde fala, e se já viveu algo que te fez calar quando deveria agir.
quero conhecer sua voz também. E se sentir que essa história merece ecoar, se inscreva e deixe o seu apoio. Isso mantém viva a chama de cada uma de nós, porque esta história só está começando. Naquela noite, em que segurei a maçaneta e ouvi o grito da minha filha, não tive coragem de entrar. Pode parecer absurdo, covarde até, mas eu fiquei paralisada, ouvi a dor dela. E ainda assim minhas mãos não giraram a chave. Me escondi atrás do silêncio. E esse silêncio foi o maior erro da minha vida. Depois disso, passei a viver dividida entre duas mulheres. A que enxergava tudo e a que fingia não ver. Clara descia para o café da manhã com o rosto inchado de choro e eu inventava desculpas para mim mesma. Dizia que era cansaço, que era a adolescência, que logo passaria, só que não passava. João, por outro lado, parecia se alimentar daquele sofrimento. Quanto mais Clara se encolhia, mais ele encontrava formas de pressioná-la. Eram ordens ditas em tom frio, eram críticas espalhadas como farpas, pequenas, mas constantes. Era o olhar duro que fazia qualquer pessoa perder a vontade de existir. Houve um episódio que nunca esqueci. Clara chegou da escola trazendo um desenho que havia feito. Era simples. Uma árvore, uma casa, uma família de mãos dadas. Ela me mostrou com um sorriso tímido, como quem ainda busca aprovação. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, João pegou o papel e amassou diante dela. Jogou no lixo e disse que aquilo não tinha valor algum. Eu vi a luz nos olhos dela se apagar naquele instante. Foi como se uma chama tivesse sido sufocada por um sopro gelado. Os dias foram ficando cada vez mais silenciosos. Nossa casa, que já não era alegre, transformou-se em um espaço pesado. O som das panelas na cozinha parecia mais alto do que as vozes. As refeições eram quase sempre em silêncio, quebradas apenas por alguma crítica seca de João. Ele nunca falava para construir, apenas para destruir. Clara começou a passar mais tempo no quarto. Às vezes, eu subia e encontrava cadernos cheios de frases riscadas, palavras interrompidas, como se ela não tivesse coragem de terminar os pensamentos. Outras vezes, havia apenas folhas em branco, manchadas por lágrimas que caíam sem que ela percebesse. Aqueles cadernos eram como janelas para a dor que ela escondia, e eu não tinha coragem de abri-las por completo. Minha culpa crescia a cada dia. Eu sabia que deveria proteger minha filha, mas João me fazia sentir impotente. Ele não precisava levantar a voz. Bastava estar ali, com sua presença dura para que eu me encolhesse. Eu, que deveria ser escudo, havia me tornado sombra. O tempo passou e os sintomas começaram a aparecer no corpo dela. Perdeu peso. As roupas já não lhe serviam. O brilho da pele deu lugar a um cansaço constante. Até o cabelo, antes volumoso e bonito, começou a cair mais do que o normal. Eram sinais de que a alma estava doente e o corpo gritava por socorro. Lembro-me de uma manhã em que Clara não desceu para a escola. Fui até o quarto e a encontrei encolhida, abraçada ao travesseiro. Perguntei se estava doente. Ela apenas balançou a cabeça e sussurrou: "Não quero ir." Insisti, mas ela permaneceu imóvel, como se o mundo lá fora não tivesse mais espaço para ela. Eu acariciei seus cabelos e prometi que tudo ficaria bem, mesmo sem acreditar nas minhas próprias palavras. Enquanto isso, João seguia sua vida como se nada estivesse errado. Saía para o trabalho, voltava com o mesmo semblante frio, reclamava da comida, do barulho, da vida. Nunca demonstrava afeto. Era como se não enxergasse que a filha estava se apagando diante dos olhos dele. Mas no fundo, eu sabia. Ele enxergava sim, só não se importava. Ou pior, talvez aquilo lhe desse um estranho poder. As noites se tornaram os momentos mais difíceis. Eu ouvia passos no corredor, portas se fechando, choros abafados. E cada som me feria como uma lâmina invisível. Mas ainda assim, eu me calava. Certa vez escutei Clara sussurrando sozinha no quarto. Encostei-me à porta e percebi que ela repetia frases como se fossem orações. Dizia: "Eu não sou inútil. Eu não sou inútil." Repetia isso baixinho, como quem tenta convencer a si mesma. Meu coração se partiu em pedaços. Eu queria entrar, abraçá-la, gritar que ela era valiosa, que era minha razão de viver. Mas a covardia me segurou e foi nesse calar que passei a me sentir cúmplice. Cada lágrima dela parecia pesar em minhas mãos. Cada silêncio meu era mais uma pedra sobre os ombros frágeis de Clara. Até que veio outro símbolo, um que guardo até hoje. Um bilhete, escrito com letras trêmulas, encontrado dentro de um dos cadernos dela. Dizia apenas: "Se um dia eu desaparecer,
Saiba que eu tentei. Aquele papel me queimou por dentro. Era um aviso? Um pedido de socorro escondido? Eu o dobrei e guardei em uma caixa junto com minhas próprias lágrimas. Não tive coragem de confrontar João naquele momento, mas a semente de uma decisão começou a nascer. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas entendi que precisaria agir. Se não fosse por mim, seria por ela. Minha filha merecia ter voz. E eu não podia permitir que a vida dela fosse roubada pelo silêncio que me aprisionava. Esse foi o início do meu despertar. O bilhete encontrado no caderno de Clara não me deixava em paz. Eu o lia todas as noites, escondida, como quem segura um pedaço de vidro afiado na palma da mão. Aquelas palavras trêmulas eram um aviso. Minha filha estava gritando por dentro e eu ainda não tinha dado a resposta que ela merecia. Foi depois desse bilhete que comecei a observar cada detalhe com outros olhos. Percebi que Clara já não olhava mais para frente quando andava. Caminhava de cabeça baixa, como quem pede desculpas por existir. Suas mãos tremiam até nas tarefas mais simples, como segurar um copo de água. Às vezes largava os talheres no meio da refeição e corria para o quarto. Eu sabia que era para chorar escondida. João, em vez de aliviar, parecia encontrar prazer em empurrá-la ainda mais para o abismo. Era como se sentisse necessidade de reafirmar sua autoridade em cada gesto. Um prato mal lavado virava motivo para uma longa bronca. Um livro esquecido na sala se tornava sinal de preguiça. Se Clara tirava uma nota boa, ele dizia que era obrigação e não mérito. Se falava pouco, ele reclamava de indiferença. Se falava demais, acusava de insolência. Nada nunca estava certo. E eu, como sempre, estava ali, assistindo. Mas dentro de mim já não era o mesmo silêncio. Era um silêncio que fervia. Houve um dia em que Clara desceu para o jantar com os olhos inchados. Ele perguntou em tom frio por que ela estava daquele jeito. Ela apenas respondeu: "Nada, pai." Ele riu. Mas não foi um riso de leveza. Foi um riso de desdém, como quem diz: "Eu sei que você é fraca." Eu vi Clara encolher os ombros como se aquele som tivesse perfurado sua pele. Depois que ele saiu da mesa, eu me aproximei dela, segurei suas mãos frias e disse: "Você não está sozinha, minha filha." Ela me olhou com olhos marejados e perguntou: "Então por que a senhora nunca faz nada?" Aquela pergunta ficou gravada em mim como ferro em brasa. Eu não tinha resposta, e foi naquele instante que percebi que minha covardia estava destruindo não só a minha alma, mas também a dela. Comecei a planejar em segredo. Não sabia exatamente o que faria, mas passei a observar João com outros olhos. Notei seus horários, suas rotinas, seus papéis largados sobre a mesa. Percebi que ele guardava documentos importantes numa pasta marrom no armário do quarto. Vi que suas chaves ficavam sempre no mesmo lugar, sobre a estante da sala. Coisas que antes eu ignorava começaram a se tornar informações preciosas. Enquanto isso, Clara afundava. A escola chamou para conversar. Disseram que ela estava distraída, que não entregava trabalhos, que parecia viver em outro mundo. Eu inventei desculpas, como sempre, mas por dentro me sentia esmagada. À noite, quando todos dormiam, eu me levantava. Andava pela casa em silêncio, tocava os móveis, olhava as paredes frias. Parecia que a casa inteira estava impregnada com a dureza dele. Então eu me sentava na poltrona da sala e fechava os olhos, imaginando um futuro diferente. Um lugar onde Clara pudesse rir sem medo, onde a voz dela não fosse cortada pela frieza de João. Os símbolos daquela fase ficaram gravados em minha memória. Um prato sempre vazio diante de Clara, a blusa azul, molhada de lágrimas, o bilhete escondido no caderno. Cada detalhe era como uma pedra no caminho, me obrigando a olhar para o que eu tentava negar. E então veio outra cena que nunca esqueci. Cheguei mais cedo da rua e ouvi barulhos vindos do quarto dela. Não eram gritos, mas soluços. Quando abri devagar a porta, encontrei Clara de joelhos, com o rosto escondido entre as mãos. Ao lado dela, havia um espelho quebrado com pedaços de vidro no chão. Ela levantou os olhos para mim e disse, quase sem voz: "Eu não aguento mais." Meu corpo inteiro tremeu. Ajoelhei-me ao lado dela, segurei seu rosto e prometi: "Você não vai se perder, minha filha. Eu não vou deixar." Pela primeira vez, falei em voz alta aquilo que vinha crescendo dentro de mim. Não era mais apenas uma ideia, era uma decisão. Naquela noite, quando João chegou, eu já não o olhei da mesma forma. Ele se sentou à mesa, reclamou do tempero da comida, como sempre. Mas dentro de mim,
Eu estava firme, não seria mais cúmplice. O silêncio ainda me envolvia, mas já não era silêncio de covardia. Era silêncio de espera. Eu sabia que precisaria agir com cautela. Um confronto direto poderia destruir tudo, mas também sabia que a cada dia que passava, Clara afundava mais. Eu não podia esperar demais. Comecei a guardar dinheiro escondido. Pequenas quantias retiradas das compras da feira, guardava em uma caixinha de costura, entre linhas e agulhas que ele nunca se importaria em tocar. Também passei a conversar discretamente com uma vizinha, fingindo banalidades, mas sondando possibilidades. Aos poucos, eu ia costurando uma saída invisível. Ainda não sabia como seria o fim, mas já não havia volta. Eu estava preparando o terreno para o momento certo. E no fundo, sentia que esse momento estava mais próximo do que eu imaginava. Com o passar dos dias, meu silêncio mudou de temperatura. Já não era gelo que me paralisava. Era a brasa que aquecia a decisão. João, que sempre confiou no próprio domínio, começou a farejar que algo escapava por entre os dedos dele. Não sei se foi meu olhar, menos temeroso, ou meus passos, mais firmes. Talvez tenha sido o jeito como eu abraçava Clara, como quem guarda um segredo que não pretende mais esconder. O fato é que ele percebeu, e quando percebeu, ficou mais atento. A atenção de João, no entanto, nunca foi sinônimo de cuidado. Foi sempre uma lupa de inspeção, dessas que procuram poeira onde só existe vida. Começaram as perguntas sem motivo. Onde você esteve, Ana? Por que demorou na padaria? De onde veio essa sacola? Eu respondia com a serenidade de quem aprendeu a respirar de novo. Dizia que o ônibus atrasou, que a fila estava longa, que comprei farinha em promoção. Ele me observava com olhos de pedra, tentando achar rachaduras nas minhas frases. Eu mantinha o rosto apoiado na dignidade que ainda me restava. Não dei brechas. O que eu fazia cabia em meus passos miúdos. Guardar moedas no fundo da caixinha de costura, anotar discretamente telefones de serviços, verificar horários de ônibus, medir distâncias até a casa da minha irmã afastada, que não via há anos, mas que jamais me negaria um pouso. Enquanto isso, Clara se afundava como barco perfurado. O corpo pedia trégua, as olheiras fundas, as mãos frias como a água que corre na sombra. O caderno dela virou um terreno de palavras raras, como se cada letra pesasse uma pedra. Eu me mantinha perto, sem invadir. A presença pode ser um cobertor silencioso. Preparava chás, deixava bilhetes em guardanapos. Você é importante, sua voz me guia. Não desistimos. Ela não respondia, mas certa vez encontrei um bilhete colado no espelho do banheiro. Era apenas um desenho pequeno, quase infantil, de 2 mãos dadas. Entendi que ela tinha visto minha mão estendida. A casa passou a ranger mais alto. As paredes, antes cúmplices do nosso silêncio, começaram a acusar nossas sombras. João percebeu a mudança nos ruídos. Reclamava do volume do rádio, embora estivesse desligado. Implicava com o feixe de luz da janela, como se a claridade fosse afronta. Trocou o lugar das chaves para observar quem tocava, quem se aproximava. Seguiu Clara com os olhos de uma sala para outra, e esse olhar pesava como corrente. Eu aproveitava cada distração dele para montar o meu quebra-cabeça. Recolhi certidões antigas, documentos embaraçados, pequenos recortes de vida. Separei fotografias que provariam o que fomos, para que não nos esquecêssemos quando partíssemos. A escola voltou a ligar. Desta vez não escondi a gravidade. Fui até lá. Sentei na sala fria da coordenadora, com a fotografia de Clara viva na memória. Aquela menina que cantava enquanto lavava a louça. Contaram-me de desmaios, de ausência, de uma apresentação em que ela simplesmente não apareceu. Eu pedi mais tempo. Prometi que cuidaria. Não dei nomes. Não denunciei naquele momento. Embora metade de mim quisesse explodir, eu tinha consciência de que qualquer passo em falso colocaria Clara em risco sob aquele teto. Decidi caminhar no fio do cuidado. Quando voltei para casa, João estava na varanda como sentinela. Perguntou por que a escola. Respondi que levei documentos que a matrícula exigia. Ele não acreditou, mas não tinha prova do contrário. Guardou a desconfiança no bolso, junto com as chaves. E ali, por um instante, vi uma brecha. Desconfiança demais faz perder a precisão. Enquanto ele contava moedas e suspeitas, eu contava a hora de partir. Comecei a preparar uma mochila pequena para Clara, escondida dentro do meu antigo baú de madeira. Coloquei 2 mudas de roupa, uma escova de dentes, seus cadernos de poemas e a blusa azul,
lavada com cuidado, como quem pede desculpas ao tecido pelas noites de sal. Deixei também um envelope com os documentos e as passagens de ônibus, anotadas em um papel dobrado. No meu próprio bolso interno, costurei uma fita e escondi a pequena reserva de dinheiro que juntei com paciência de formiga. Cada moeda parecia pulsar. Era liberdade em estado miúdo. A tensão dentro da casa cresceu como tempestade que se arma no horizonte. João começou a jantar mais tarde, talvez para observar os horários, talvez para nos cansar. Provocava pequenos atritos e depois se afastava, medindo as reações. O que ele não sabia é que o meu silêncio tinha mudado de lado. Não era mais conivência, era estratégia. Eu respirava e repetia em mim a frase que Clara dizia ao espelho: "Você não é inútil." Eu acrescentava outra: "Você está em pé, Ana." Clara, por sua vez, passou a ter pequenos tremores. Às vezes, no meio de uma conversa, as mãos dela sacudiam como pássaros presos. Eu segurava com cuidado e esperava a onda passar. Depois, ficávamos em silêncio até a respiração dela encontrar o ritmo. Certa noite, quando achei que ela dormia, ouvi a voz dela em prece sem palavras. Um murmúrio que parecia música muito antiga. Eu me encostei à porta e agradeci por ela ainda buscar algo além do medo. Um símbolo novo apareceu naquela fase. A cadeira vazia na ponta da mesa. João sempre gostou de sentar ali, como chefe do espaço. Eu comecei a colocar um vaso pequeno com ramos de arruda. Não era desafio, era amparo. Ele estranhou, perguntou que planta era aquela. Eu disse que era para o ar da casa. Ele revirou os olhos. Durante dias, aquele vaso ficou na ponta da mesa, ocupando o lugar da presença que nos esmagava. Pode parecer tolice, mas me deu força. Era como um aviso silencioso. Aqui, algo se protege. Um sábado trouxe a primeira rachadura na parede do segredo. Enquanto lavava roupa, ouvi um baque e um choro curto vindo do corredor. Larguei o balde e corri. Clara estava sentada no chão, pálida, as costas contra a parede, o olhar perdido. Disse que a cabeça girou. Eu a levei para a cama, deitei ao lado, contei as batidas do coração dela como quem recita um salmo. Fiquei assim por muito tempo, até o corpo dela relaxar. Quando levantei, vi João parado na porta. Ele não ajudou, não perguntou se estava tudo bem, apenas mediu o peso da cena com os olhos e saiu. Naquela noite, ele tentou uma conversa comigo. Não era cuidado, era controle. Disse que Clara estava fresca, que era drama de adolescente, que eu alimentava fraqueza. Eu o ouvi calada e em mim crescia algo antigo e forte. Uma árvore que resistiu a muitos vendavais. Não discuti. Falei apenas o necessário. Ele não entendeu meu recuo. E foi aí que percebi que a confusão dele era minha aliada. Sempre dominou estranha quando a maré muda em silêncio. Eu sabia que a hora se aproximava. Uma ação precisa de sinal. O meu sinal viria do corpo de Clara. Quando ela chegasse ao ponto de não conseguir mais sustentar a rotina, eu a levaria embora. Eu já tinha verificado o ônibus das 6h40. O ponto mais discreto. A casa onde passaríamos a primeira noite. As roupas que levaríamos no corpo para não levantar suspeita. Também tinha pensado nos documentos que deixaria sobre a mesa dele, não como chantagem, mas como prova de que não fugíamos. Partiríamos com o nome erguido. Eu queria que Clara visse isso. Partir não é sumir. Partir, às vezes, é se encontrar. Uma tarde, o telefone tocou. Era da escola. Clara tinha desmaiado. Fui depressa. Encontrei minha filha no banco da enfermaria, os olhos perdidos em lugar nenhum. Abracei-a e senti a leveza de quem está prestes a se desprender de um galho. Assinei o que me pediram, agradeci às professoras e levei Clara para casa andando devagar, como quem carrega cristal. Na calçada, um vento morno soprou no rosto dela. Por um segundo, vi quase um sorriso. Pensei que ainda dava tempo. Quando entramos, João já nos esperava. Ele olhou para Clara e fez uma pergunta fria, sem colocar uma única gota de água no deserto dela. Está fingindo de novo? Eu ergui os olhos e o encarei sem tremor. Disse que Clara precisava descansar e que eu cuidaria dela. João apertou os lábios, incomodado com a minha firmeza. Não houve briga. Houve algo mais forte que briga. Houve uma fronteira. E toda fronteira é aviso. Naquela madrugada, Clara acordou sobressaltada. O corpo inteiro dela tremia como se fosse vidro prestes a rachar. Sentei na beira da cama, segurei sua mão e ela fez o som que me cortou na primeira noite. Não foi grito, mas foi urro por dentro. Fiquei ali até a respiração se reorganizar.
gotas de água fresca caindo numa terra seca. Quando ela adormeceu, eu levantei com a decisão completa, sem frestas. O plano, que até então era desenho, virou caminho. O dia estava escolhido, a saída traçada, e pela primeira vez em muito tempo, senti que a minha idade era força, não fraqueza. Anos não pesam quando viram sabedoria. Eu estava pronta para agir. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu tivesse decidido carregar nos ombros o mesmo peso que eu trazia no peito. Clara ainda dormia quando me levantei. Fiquei observando seu rosto pálido, os lábios ressecados, a respiração curta. Era uma criança dentro de um corpo jovem. Uma flor murchando antes mesmo de abrir por inteiro. Naquele instante, eu soube. Não dava mais para esperar. Passei a manhã em silêncio, como quem guarda segredo até da própria sombra. João tomou café, resmungando da vida, das contas, do jornal que dizia o contrário do que ele acreditava. Eu apenas respondia com gestos curtos, sem alimentar suas farpas. Cada palavra dele parecia ricochetear na minha pele. Sem entrar, ele percebeu. Não estava acostumado a não me ver quebrar. Clara acordou mais tarde e eu a incentivei a tomar um banho quente. Coloquei a toalha limpa, a blusa azul dobrada na cama e preparei um mingau como quando ela era pequena. Ela não comeu tudo, mas tomou 2 colheradas. Para mim, aquilo era vitória. Enquanto lavava a panela, olhei pela janela da cozinha e vi o ônibus passando no ponto da esquina. Era o mesmo que nos levaria embora. Senti um calafrio. Estava cada vez mais perto. Naquela tarde, aproveitei que João saiu para resolver assuntos no banco e comecei os últimos preparativos. Revisei a mochila escondida no baú. Roupa, documentos, dinheiro, os cadernos dela, a blusa azul. Acrescentei uma fotografia nossa, apenas minha e dela, tirada num parque anos atrás. Nessa foto, estávamos sorrindo. Guardei no fundo como lembrança do que ainda poderíamos voltar a ser. O que me doía era saber que eu tinha permitido tanto tempo de silêncio. O arrependimento mordia minhas entranhas. Mas, ao mesmo tempo, a decisão me fortalecia. Eu repetia para mim mesma: não vou me acovardar outra vez, não vou. À noite, João voltou diferente. Não sei se foi intuição, mas ele parecia mais atento. Sentou-se à mesa e perguntou o que eu havia feito durante o dia. Respondi com naturalidade. Limpei a casa, cozinhei, cuidei de Clara. Ele me encarou demoradamente, como se tentasse ler meus pensamentos. Sorri de leve, como quem não tem nada a esconder. Por dentro, minhas mãos suavam. Depois do jantar, ele foi até o quarto de Clara. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Eu fiquei paralisada na cozinha, ouvindo a respiração dele lá dentro, pesada como ameaça. Clara não falou nada. Depois de alguns minutos, ele saiu e me olhou de relance, como quem deixa um aviso mudo. Fechou a porta do próprio quarto e não disse mais nada. Naquela madrugada, sentei-me outra vez na poltrona da sala. O vaso de arruda ainda estava na ponta da mesa. Peguei o bilhete que Clara havia escrito semanas antes e li de novo. Se um dia eu desaparecer, saiba que eu tentei. As lágrimas caíram, mas desta vez não eram de fraqueza. Eram de luta. Eu sabia que minha filha não ia desaparecer, não enquanto eu estivesse viva. Acordei Clara cedo, antes do sol nascer. Disse que precisávamos arrumar algumas coisas. Ela me olhou assustada, como quem não entendia. Segurei suas mãos e falei baixo: confie em mim, meu amor. Hoje começamos de novo. Ela não perguntou nada, apenas deixou as lágrimas escorrerem. Escondemos a mochila perto da porta de serviço, debaixo de panos velhos. João ainda dormia e eu sentia o tempo correr como água entre os dedos. Preparei o café rápido. Deixei a mesa posta como sempre. Coloquei sobre ela um envelope pardo. Dentro havia uma carta curta, simples, mas definitiva. Escrevi nela: João, não procure por nós. O que você fez com Clara não será esquecido. Não a destrua mais com sua presença. Estamos partindo não por covardia, mas por coragem. Que este silêncio te faça refletir. Ana. Sentei à mesa olhando o envelope. Meu coração batia como tambor. Não era vingança o que eu sentia. Era libertação. O relógio marcava 6h15. O ônibus passaria às 6h40. Eu sabia que precisava agir rápido. Fui até o quarto. Acordei Clara, com um beijo na testa e disse: está na hora. Ela vestiu a blusa azul como se fosse a armadura. Quando descemos as escadas, senti cada degrau ecoar. A casa parecia respirar junto, como se soubesse que estava prestes a perder 2 vozes. Peguei a mochila escondida e abri a porta de serviço.
O ar frio da manhã bateu no meu rosto. Clara segurou minha mão com força. Foi nesse instante que ouvi o barulho da porta do quarto dele. João acordara. O som de seus passos ecoou pelo corredor. Meu coração acelerou, mas meu corpo não se moveu. Eu estava pronta. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, puxei Clara comigo para fora. Não havia mais volta. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários. Qual foi o momento da sua vida em que você precisou criar coragem para agir em silêncio? Quero conhecer a sua história, porque nenhuma de nós está sozinha. E se essa narrativa falou ao seu coração, se inscreva e deixe o seu apoio. É com você que eu quero seguir contando histórias de força e dignidade. A porta de serviço bateu leve e o ar frio da manhã cortou nossa pele. Eu e Clara descemos os 3 degraus do quintal quase sem respirar. O céu ainda era um azul ralo e os pássaros começavam a testar as primeiras notas do dia. O silêncio tinha um som próprio naquela hora, um som de recomeço. Eu mantinha a mão dela firme dentro da minha, como quem segura uma corda que leva para fora do poço. Atrás de nós, a casa rangeu. Ouvi a maçaneta do quarto de João girar e os passos pesados tocando o corredor. O tempo afinou como linha esticada demais. Pensei no envelope pardo sobre a mesa, no vaso de arruda ocupando a ponta, no bilhete antigo de Clara. Tudo o que fomos e tudo o que decidimos estava enfileirado naquele instante. Não corri. A pressa é inimiga do cuidado. Caminhei reta até o portão, calcei a sandália com precisão, empurrei a tranca. O ferro cantou baixo. A rua estava vazia, com um cheiro de pão recém-assado vindo da padaria da esquina. Cruzamos a calçada e viramos à direita em direção ao ponto. Atrás de nós, a porta da sala abriu forte. Ouvi o nome dela estilhaçando o ar. Ele a chamou. O som veio duro, como sempre. Clara vacilou um passo. Apertei sua mão. Não olhe para trás, meu amor. E seguimos. Cada casa que passávamos me parecia testemunha. Cortinas fechadas, grades, árvores podadas. O bairro ainda não tinha acordado. O ponto de ônibus apareceu à frente, como uma pequena ilha com banco de cimento. Sentamos. Eu disfarcei o tremor no joelho e acomodei a mochila entre os pés. O relógio do pulso marcava 6h28. Eu conhecia o horário. O ônibus viria. O medo também. João não apareceu na rua. E isso, por estranho que pareça, me inquietou mais. Um homem que sempre preferiu o domínio pela presença, agora escolhia a ausência. Eu sabia que ele estava na sala, lendo o envelope. A leitura demoraria pouco. A fúria viria depois. O que eu precisava era de tempo. Alguns minutos que cabem numa vida inteira. Clara encostou a cabeça no meu ombro. A blusa azul estava limpa, mas no punho havia uma mancha pálida, como cicatriz de sal. Eu alisei o tecido, não para tirar a marca, mas para dizer que ela cabia na nossa história. Eu não queria apagar o passado como quem esfrega até rasgar. Eu queria que ele servisse de chão para o novo passo. O ônibus virou a esquina, branco e azul, com o número aceso na frente. Fiz um gesto curto com a mão. Ele parou. Subimos sem olhar para trás. Paguei 2 passagens, sentei no banco do meio, do lado da janela. A cidade começou a se mover devagar além do vidro. A cada quarteirão, eu respirava um pouco mais. A cada esquina, sentia a casa ficando para trás, como um casaco pesado, que finalmente soltamos do corpo. No terceiro ponto, um susto. O ônibus desacelerou e parou ao lado de um carro estacionado. Não era o dele. Ainda assim, minha barriga gelou. Apertei a mão de Clara e sorri. Ela entendeu. Não estamos fugindo como culpadas. Estamos partindo como quem escolhe viver. Repeti aquilo para mim. Repeti até acreditar. A rodoviária de bairro parecia grande demais para o nosso pequeno mundo naquele dia. Gente subindo e descendo, filas sem pressa, vendedores com cestas de pães de queijo. Fomos para a bilheteria como quem sabe exatamente onde a vida muda de trilho. Comprei 2 passagens para a cidade onde minha irmã morava, a 3 horas dali. Pedi os assentos juntos na janela e guardei os bilhetes dentro do envelope branco que eu já trazia pronto. Tudo era simples. Simplicidade também é estratégia. Com as passagens na mão, fui ao banheiro com Clara. Lavei o rosto dela, penteei seus cabelos com meus dedos, ajeitei a gola da blusa azul. No espelho, vi 2 mulheres diferentes das de ontem. Eu estava mais velha e mais firme. Clara estava mais frágil e, no entanto, havia uma linha fina de luz atrás dos olhos. A esperança é discreta. Às vezes só quem ama enxerga. Saímos e nos sentamos afastadas, perto de uma coluna.
Eu aprendi na juventude que colunas fazem as pessoas parecerem invisíveis. Ali respirei. Era cedo, mas decidi fazer uma coisa que adiei por tempo demais. Tirei do bolso a folha com os endereços e segurei o telefone público da rodoviária. Disquei para minha irmã. Ela atendeu com a voz arranhada de quem ainda acordava. Disse meu nome. Houve silêncio do outro lado. Ana, por onde você andou? Respondi sem rodeios. Estou chegando hoje. Eu e Clara. Preciso que você não faça perguntas agora. Do outro lado, a respiração dela mudou. Disse apenas, venha, portão aberto. E desligou para não me gastar as moedas. Lembrei porque sempre a amei, mesmo longe. Gente que não interroga quando o coração está em jogo é raridade. Eu poderia ter parado ali, confiado no caminho e seguido. Mas a minha força, naquele dia, precisava de uma raiz mais funda. Fui ao guichê de informações e perguntei o endereço da delegacia da mulher mais próxima dali. A moça indicou 2 ruas abaixo, esquina com uma farmácia. Olhei para o relógio. Tínhamos 50 minutos antes do nosso ônibus. Peguei a mão de Clara e caminhamos até lá. A fachada era simples, com um banco de ferro na entrada e uma placa azul desbotada. Entramos. Havia um cheiro de papel, café e cansaço. Fui recebida por uma agente que me olhou nos olhos, não por cima. Expliquei devagar. Não narrei cenas para chocar ninguém. Falei de anos de humilhação, de desprezo, de pressão psicológica, dos desmaios de Clara, do bilhete, do grito. Falei do meu silêncio e da minha decisão. As palavras saíam com a firmeza de quem sabe por que está de pé. Ela anotou tudo, fez perguntas com respeito, ofereceu-nos água, registrou o boletim, falou sobre medidas protetivas. Eu ouvi cada orientação como quem recebe um mapa. Pedi cópia dos papéis. Guardei no envelope junto com as passagens. Senti que um pedaço do peso se deslocava do meu peito para as letras pretas naquele papel. Dignidade também se escreve. Voltamos à rodoviária num passo só. O sol já subia, desbotando os restos de madrugada. Sentei com Clara perto da plataforma indicada. Ela encostou a cabeça no meu braço e cochilou por um instante. Eu fiquei de vigília. O medo ainda vinha em ondas curtas, lembrando que não existe partida sem risco, mas havia algo novo em mim. Em muitos anos, pela primeira vez, eu não estava pedindo licença à própria vida. Minutos antes do embarque, vi um homem parecido com João cruzar o saguão. O corpo congelou e depois derreteu. Não era ele. Mesmo assim, a imagem acendeu o alerta. Eu havia calculado muita coisa, mas o inesperado sempre gosta de brincar com as certezas. Apertei a mochila entre os pés, confirmei com os dedos o volume dos papéis, vivas e documentadas. Eu e Clara. O ônibus encostou. A fila se formou. Subimos com calma. Nossa poltrona era a 17 e a 18. Sentei e deixei que Clara ficasse na janela. Não tirei os olhos da plataforma até as portas se fecharem. Quando o motor ronronou e o veículo começou a se mover, senti algo que há muito eu não sentia. Alívio. Não era festa, era serenidade. Como quem chega em casa depois de uma longa caminhada e resolve tirar os sapatos. A estrada abriu. Casebres, terrenos baldios, postes, lojas de bairro, tudo passava. Lá atrás, uma vida inteira diminuía como a ponta de um fósforo gasto. Eu pensei em João, na carta, no vaso de arruda. Não desejei que ele sofresse o que nos fez sofrer. Desejei apenas distância. Às vezes, justiça é só isso, que cada um carregue o que plantou, sem empurrar o fardo sobre os ombros do outro. Clara despertou no meio da viagem, olhou pela janela, depois para mim. Não disse obrigada, não precisava. A gratidão dela estava na forma como respirava sem susto. Tirá-la daquela casa não era um favor, era dever. Eu também estava me tirando de lá. Eu, que deixei o silêncio virar grilhão, estava aprendendo a transformar silêncio em ação. Quando descemos, 3 horas depois, minha irmã nos esperava com um vestido simples e os olhos molhados. Abraçamos sem pergunta. O abraço falou. Entramos no carro dela e o caminho até a casa foi curto. Na porta, um quintal com sombra de mangueira e 2 cadeiras de ferro. Uma estava vazia. Senti vontade de colocar ali um vaso com ramos de arruda. Ri por dentro. Os símbolos nos escolhem quando precisamos deles. Minha irmã nos preparou um arroz com alho e um café forte. Clara comeu pouco, mas comeu. Depois foi deitar no quarto que minha irmã havia arrumado às pressas. Eu e ela ficamos na cozinha, em silêncio de respeito. Mais tarde, contei o essencial. Ouvi de volta a única frase que importava. Aqui vocês estão seguras. Naquela noite, estendi a blusa azul no encosto da cadeira e coloquei o bilhete antigo ao lado.
dentro da caixa de costura que minha irmã me emprestou. Toquei nos papéis da delegacia, dobrei com cuidado e guardei em uma gaveta. Não era só o recomeço da minha filha, era o meu. Eu fechava um ciclo com a delicadeza de quem fecha uma janela para o vento não apagar a vela. Adormeci tarde, com os sons de uma casa boa cercando meu corpo. Ainda havia o que enfrentar: telefonemas, possíveis visitas indesejadas, explicações. Mas um pilar estava fincado. Agora eu sabia por onde caminhar. E deitada, com a idade inteira acomodada em meus ossos, agradeci. O dia que começou com passos apressados, terminou com passos firmes dentro de mim. Eu tinha escolhido, eu tinha agido. E no fundo do peito, ouvi um sussurro que não era de medo, era de paz. Os dias seguintes foram como um período de convalescença. Não havia feridas visíveis, mas o corpo e a alma pediam repouso. Clara passava longas horas deitada, olhando para o teto, como quem precisa se acostumar a existir sem o peso constante do olhar do pai. Eu, por minha vez, mantinha a rotina do jeito mais simples possível. Cozinhava, varria o quintal, conversava com minha irmã sobre coisas banais, enquanto por dentro rearrumava meus pedaços. Era estranho sentir calma depois de tantos anos de tensão. A quietude parecia um território desconhecido. Às vezes eu me pegava acordando no meio da noite, certa de que ouviria passos pesados no corredor, uma porta batendo, uma voz dura chamando meu nome. Mas o silêncio da casa nova era outro. Era silêncio de proteção, não de opressão. Minha irmã nos acolheu sem reservas. Não perguntou detalhes além do que eu já havia dito. Apenas deixou o portão aberto, o quarto arrumado e o fogão aceso. E isso era mais do que suficiente. Clara começou a ajudar na cozinha. Tímida, cortava legumes devagar, lavava a louça em silêncio, mas já não havia os olhos de pedra julgando cada movimento. Aos poucos, percebi que a respiração dela voltava ao ritmo normal. Mesmo assim, o passado não se apagava tão fácil. João não ligou, não apareceu. Nenhuma notícia. A ausência dele, paradoxalmente, me incomodava. Eu esperava gritos, ameaças, talvez até uma tentativa de nos buscar. Mas o silêncio dele foi mais ensurdecedor. Eu sabia que não era indiferença, era cálculo. João sempre agiu com frieza e não seria diferente agora. Talvez estivesse esperando um momento para reagir. Talvez estivesse guardando munição invisível. Foi por isso que logo na primeira semana voltei à delegacia da Cidade Nova. Levei os papéis registrados no dia da partida e acrescentei mais detalhes. Contei sobre os desmaios de Clara, sobre os bilhetes, sobre as humilhações repetidas. Pedi orientação. A agente ouviu com paciência, fez novas anotações e disse que ficássemos atentas. Explicou sobre medidas protetivas, sobre visitas de acompanhamento. Saí de lá com uma pasta de documentos e um pouco mais de firmeza. À noite, quando Clara já dormia, sentei-me na varanda com minha irmã. O céu estava estrelado e o cheiro da mangueira preenchia o ar. Ela perguntou se eu tinha medo de que João nos encontrasse. Respondi que sim, o medo é sombra que demora a se dissipar. Mas acrescentei que pela primeira vez, o medo não me paralisava. Ele caminhava comigo e ainda assim eu seguia em frente. Clara, entretanto, ainda carregava as marcas invisíveis. Certa manhã acordei cedo e a encontrei no quintal, sentada na cadeira de ferro com os pés descalços. Tinha um caderno aberto no colo. Escrevia devagar, como quem ensaia de novo o movimento. Cheguei perto e perguntei o que era. Ela sorriu de leve e disse: poesia. Pedi para ouvir. Ela recitou alguns versos curtos sobre uma árvore que renascia depois do inverno. A voz dela ainda era frágil, mas havia esperança escondida nas palavras. Meu coração se aqueceu. Aquele caderno não era apenas papel, era a prova de que ela estava reencontrando sua voz. Mas a tranquilidade não durou muito. 2 dias depois, minha irmã atendeu o telefone fixo e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, desligou rápido. Disse apenas: era ele. Não falou o nome. Não precisou. O silêncio carregado da frase já dizia tudo. Naquele instante, senti o chão estremecer. A ausência dele tinha terminado. João sabia onde estávamos. Clara percebeu a tensão no ar. Veio até mim e perguntou se precisávamos fugir de novo. Segurei o rosto dela entre as mãos e disse: não, minha filha. Agora não fugimos. Agora enfrentamos. E essa foi a primeira vez que vi clareza nos olhos dela desde que saímos daquela casa. Passei a dormir menos, atenta a qualquer barulho. Reforcei o portão. Mantive as cópias dos documentos em diferentes lugares,
inclusive na casa de uma vizinha confiável. Minha irmã me ajudava sem reclamar. Dizia que a coragem, quando compartilhada, fica mais leve. Eu acreditava. Clara, mesmo sentindo medo, continuava a escrever. A poesia dela foi se tornando mais clara, mais firme. Era como se cada verso fosse um tijolo reconstruindo a casa interior que João tinha tentado demolir. Eu lia escondido quando ela deixava os cadernos sobre a mesa. Não por invasão, mas por cuidado. E cada palavra dela era um sopro de vida em mim também. Um símbolo novo surgiu nesses dias. Um lenço branco que Clara passou a usar no cabelo. Disse que o vento atrapalhava quando escrevia no quintal. Mas para mim, aquele lenço era mais do que isso. Era um sinal de que ela estava criando uma nova identidade. Uma forma de se olhar no espelho sem enxergar apenas dor. O lenço se tornou bandeira silenciosa. Ainda assim, a ameaça pairava. Uma tarde, ao voltar da feira, notei um carro escuro estacionado na esquina. O vidro refletia o sol e não consegui ver quem estava dentro. Passei direto com o coração batendo forte. Contei para minha irmã. Ela disse que podia ser coincidência, mas eu conhecia bem os sinais. Não era. João estava rondando. Naquela noite, reforcei minha oração. Pedi a Deus coragem para não retroceder. Pedi força para que Clara não se quebrasse diante da sombra dele. Pedi sabedoria para agir na hora certa. Eu sabia que a luta ainda não tinha terminado. Na verdade, estava apenas mudando de campo. Agora não se tratava apenas de sair de uma casa. Tratava-se de proteger um recomeço. E dessa vez, eu não falharia. No dia seguinte ao telefonema, a manhã acordou tensa. O ar parecia mais pesado, como se as folhas da mangueira soubessem que algo perigoso rondava. Eu mantive a rotina como quem estende uma mesa para visitas invisíveis. Café passado na hora, pão aquecido, a cadeira de Clara recebendo a luz da janela. O lenço branco no cabelo dela cintilava, como uma promessa quieta. Ainda assim, o medo tinha cheiro. Um cheiro frio, lembrança da casa antiga. Minha irmã saiu para resolver pendências no centro. Ficamos eu e Clara. Propus que ela me lesse um poema. Ela abriu o caderno, pensou um pouco e escolheu alguns versos sobre raiz e vento. A voz saiu baixa, mas firme. No fim, ela me olhou como quem pede confirmação de existência. Eu disse com o olhar que sim, que ela estava ali, inteira, mesmo que por pedaços. O milagre nunca vem de uma vez. Ele se monta. Pouco antes do meio-dia, o portão rangeu. O som varreu meu corpo como água gelada. Olhei pela fresta da cortina e vi João do lado de fora, com as mãos nos bolsos, a expressão de sempre. Não chamava, não batia palmas, apenas ficava, presença como ameaça. Desde que nos casamos, aquele homem aprendeu a usar o silêncio como ferro. Eu respirei e pedi a Clara que fosse para o quarto. Ela obedeceu com o coração nos olhos. Fui até a varanda com o passo mais calmo que consegui. Parei a uma distância segura. O portão ainda entre nós. Ele começou falando de modo manso. Disse que estava preocupado com a filha, que eu tinha exagerado, que as vizinhas sempre o viram como bom marido, que eu andava influenciável. Essa palavra sempre teve gosto de veneno. É assim que os duros tentam descolar a verdade da pele da gente, inventando que somos manipuláveis. Eu ouvi sem interromper, não dei combustível. Quando ele fez menção de empurrar o portão, ergui a mão. Disse que não era dia de visita. E acrescentei com a mesma serenidade com que se coloca água sobre um pavio aceso, que havia um boletim registrado, que eu tinha nomes, datas, documentos. Ele franziu o rosto como quem morde o próprio orgulho. Insistiu que eu estava destratando o pai da minha filha. Eu respondi que eu estava protegendo a minha filha da ideia de pai que ele escolheu ser. A frase saiu limpa, como se tivesse sido ensaiada por toda a minha vida. Ele recuou meio passo, respirou fundo e mudou de estratégia. Sempre muda. Jogou palavras doces no chão, como quem espalha migalhas para atrair pássaros. Prometeu procurar ajuda. Pediu uma conversa a sós com Clara. Disse que ela precisava ouvir o outro lado. Eu segurei a tentação de gritar. Grito não resolve com quem se alimenta do barulho. Repeti que não. Expliquei que qualquer diálogo dali em diante passaria pelos canais corretos. Delegacia, acompanhamento, mediação. A lei, não o capricho. A palavra correta protege. Ele entendeu que não passaria.
Saiu andando com os ombros duros. Antes de virar a esquina, lançou um olhar demorado para por a janela do quarto onde Clara estava. Fechei a cortina devagar, como quem fecha uma tampa para preservar a chama. Esperei alguns minutos até ouvir o som do carro se afastando. Só então respirei inteiro. O corpo, no entanto, tremia como depois de uma febre. Clara saiu do quarto devagar. Eu a abracei com cuidado e senti o coração dela ainda correndo. Ela perguntou se ele voltaria. Disse que sim. Pessoas como João sempre voltam, nem que seja em pensamento. Mas acrescentei que nós também voltaríamos cada vez que ele viesse, só que de um jeito diferente, não com medo, com preparo. A partir desse dia, vesti a coragem como avental. Fui até a escola nova de Clara e conversei com a direção. Entreguei cópias do boletim. Expliquei que poderíamos ter visitas indesejadas. Pedi que ninguém fornecesse informações sem meu consentimento. Fui à unidade de saúde do bairro e marquei consulta para Clara. Eu queria laudos, não só palavras. A violência psicológica não deixa roxos, mas deixa rastros. O médico ouviu com cuidado, registrou, orientou sobre terapia. Saí de lá com mais papéis, mais datas, mais chão. Em casa, criei pequenos rituais que nos fortaleciam. Toda manhã, eu colocava água fresca no vaso de arruda e o deixava perto da janela. Aquele verde discreto parecia segurar a casa no lugar. Clara escolhia um poema novo para copiar 3 vezes. Escrever também cura as mãos. Minha irmã passava no portão e dava bom dia com uma canção antiga que nossa mãe cantava. Coisas simples amarrando o dia no seu eixo. Mas João não desistiu. 2 tardes depois, recebi mensagem de um número desconhecido. Era ele. Dizia que iria à igreja conversar com o pastor sobre mim, que contaria a todos que eu era mulher amarga tentando envenenar a filha contra o pai. A covardia também procura púlpitos. Eu li a mensagem e senti o velho tremor subir pelas mãos, mas não deixei que virasse comando. Fui tomar um copo d'água, sentei e respondi com 4 palavras. Existe boletim e laudo. Ele não replicou. No domingo, a campainha tocou. 2 pessoas da igreja estavam no portão, com vozes doces e olhos curiosos. Falaram sobre perdão como quem oferece flor por cima de uma cerca quebrada. Eu agradeci, disse que toda fé que não protege a vida não me serve. Uma delas insistiu que ouvir o pai era cristão. Eu respondi que proteger a filha era justo e que justiça também é linguagem de Deus. Fechei o portão com calma. Fui para a cozinha e lavei a louça com movimentos precisos. A água corria e eu pensava no tanto que as mulheres precisam explicar o óbvio para o mundo. Nessa noite, sentei com Clara para conversarmos de frente. Disse que ela não precisava ter medo do que viesse de fora. Havia uma rede agora. Nós, minha irmã, a escola, a delegacia, o posto de saúde. Falei da importância de nomear as coisas. Quando damos nome, roubamos o truque da sombra. Clara ouviu mexendo no lenço branco. No fim, disse com voz baixinha que queria voltar a cantar, mesmo que fosse só no quintal. Eu sorri e foi como se uma janela se abrisse depois de uma tarde abafada. Começamos a ensaiar pequenos cantos enquanto pendurávamos roupas no varal. Canções simples, quase um sussurro. O som atravessava a tarde sem pedir licença. O medo não gosta de música. Ele prefere corredores escuros. João reapareceu mais agressivo na semana seguinte. Deixou um bilhete amassado no portão. Dizia que eu estragaria a vida de Clara se continuasse com essa encenação. Usei o mesmo gesto que aprendi com a dor. Peguei o bilhete com uma folha, fotografei, guardei no envelope dos documentos e depois joguei fora o papel amassado. Não discuti com o vazio. Construí prova. Decidi então dar um passo que vinha maturando. Procurei uma advogada no centro, indicada pela agente da delegacia. Mulher experiente, olhos atentos, bicho do mato e da lei. Contei tudo, mostrei os papéis, relatei as visitas, as mensagens, os bilhetes. Ela me explicou o caminho com didática que abraça. Falou de medidas protetivas mais firmes, de comunicação formal, de responsabilização. Disse que João provavelmente tentaria se vitimizar, que homens assim preferem palcos e que a melhor resposta era iluminar os bastidores. Saí do escritório com um plano jurídico do tamanho certo. Não era exagero, era firmeza. Combinei com ela os próximos passos. No dia seguinte, as primeiras notificações seguiriam. A advogada me ensinou a guardar tudo: datas, horários, testemunhas. A dor que aprende a documentar já começou a se defender. Em casa, Clara percebeu que algo em mim se ajeitara. Perguntou se estávamos chegando perto do fim.
Respondi que estávamos chegando perto de um começo que se sustenta. O fim, às vezes, é só costume que cai. E acrescentei uma frase que eu vinha ruminando há dias. Não mendigaremos afeto. Não nos curvaremos a vozes que nos diminuem. A dignidade não é luxo, é alimento. Nessa mesma noite, algo bonito aconteceu. Clara trouxe a blusa azul, agora seca e macia, e a colocou sobre a mesa. Disse que queria costurar no punho uma pequena fita branca, igual ao lenço. Sentei ao lado dela. Peguei a caixa de costura e escolhi uma linha firme. Costuramos juntas em silêncio, ponto por ponto, como quem escreve uma nova margem no tecido antigo. Quando terminamos, ela vestiu a blusa e sorriu. Não era a mesma roupa, não éramos as mesmas. Eu sabia que a maior reviravolta não viria com barulho. Viria quando João percebesse que nada do que ele dizia ou fazia conseguia mais nos alcançar. Viria quando ele batesse no portão vazio que existia dentro de mim. Esse portão eu fechei por dentro, devagar, com tranca de paz. E dormi sabendo que, se o próximo passo exigisse firmeza pública, eu estaria pronta para olhar o mundo nos olhos e dizer o que precisava ser dito, sem exagero, sem grito, com a autoridade de quem decide não ser mais invisível, porque a voz que Clara estava recuperando tinha casa, e essa casa era a minha voz também. As notificações seguiram o caminho do papel. A advogada me avisou que João recebera a primeira intimação. Não me surpreendeu que ele reagisse com raiva, mas não esperava que tentasse pintar-se de vítima tão depressa. Espalhou entre conhecidos que eu havia enlouquecido, que estava colocando a filha contra ele, que a igreja devia interceder. Algumas pessoas chegaram a repetir as palavras dele em sussurros que chegavam aos meus ouvidos. Aprendi a não responder. Quem gasta energia explicando o óbvio se esgota. Preferi me dedicar àquilo que importava. Clara, ela já não tremia como antes. As noites eram mais calmas, os pesadelos menos frequentes, mas havia momentos em que a lembrança voltava. Certa madrugada a encontrei sentada na beira da cama, com os olhos fixos no chão. Perguntei se queria conversar. Ela balançou a cabeça, mas segurou minha mão até amanhecer. A mão dela ainda buscava ancoragem. E eu estava ali. Na manhã seguinte, levei-a à consulta com a psicóloga indicada pelo posto de saúde. A sala era clara, com uma poltrona azul e cheiro de lavanda. Clara ficou calada nos primeiros minutos, mas a profissional soube esperar. Não apressou, não invadiu. Ao final, Clara escreveu um bilhete curto. Quero aprender a não ter medo de falar. Eu li aquilo e senti que estávamos na direção certa. Enquanto ela começava a trilhar esse caminho de cura, eu continuava a me fortalecer no silêncio da ação. Reuni todos os documentos, os laudos, as cópias, as fotografias. A advogada me dizia sempre: prova é armadura. Eu entendia. Cada papel guardado era uma parede erguida contra o retorno de João. Foi então que o inesperado aconteceu. Recebi pelo correio uma carta. Não era da justiça nem de órgão oficial. Era dele. A letra conhecida, o tom calculado, dizia que estava arrependido, que queria uma nova chance, que sem a filha não tinha sentido viver. No fim, uma ameaça disfarçada de lamento. Se não voltarmos a ser família, todos perderemos. Eu li devagar, absorvendo cada veneno escondido entre as linhas. Depois coloquei a carta no envelope das provas. Não chorei, não tremi, apenas entendi. João não queria mudança. Queria pau. Decidi não responder. O silêncio, quando consciente, pesa mais que qualquer palavra. Os dias foram passando. Clara voltou a escrever com frequência. Um dia, entrou na cozinha e me entregou um poema inteiro. Não apenas versos soltos, falava de raízes que se enterram fundo para depois florescerem. Li em voz alta e ela sorriu tímida. Esse sorriso foi como um sol breve atravessando a casa. Minha irmã, que escutava da varanda, enxugou discretamente os olhos, mas a sombra ainda rondava. Numa tarde, quando voltávamos do mercado, vi o carro de João dobrando a esquina. Ele passou devagar, olhou para nós e seguiu. Clara ficou rígida ao meu lado. Eu respirei fundo e segurei firme na mão dela. Não dissemos nada. Chegamos em casa e trancamos o portão. Essa cena repetiu-se algumas vezes. Presença calculada, não abordagem. Um lembrete constante de que ele ainda nos observava. Contei à advogada que reforçou os pedidos de medida protetiva. Cada relato, cada ocorrência registrada virava mais uma linha de defesa. A lei era lenta, mas eu estava aprendendo a confiar no processo. O que me importava
era que Clara visse minha firmeza, que entendesse que dignidade não se negocia. Houve uma noite, porém, em que a pressão quase quebrou o silêncio que eu havia construído. João apareceu de novo no portão. Não tocou a campainha. Ficou ali, parado, como estátua de ameaça. Clara observava pela fresta da cortina. Eu respirei fundo, saí até a varanda e o encarei de longe. Não falei nada, apenas ergui o celular, mostrei a tela acesa e apontei para a câmera da rua. Ele percebeu. Virou as costas e foi embora. Clara me abraçou com tanta força que senti o coração dela batendo no meu peito. No dia seguinte, pela primeira vez, ouvi a voz dela cantar. Era baixa, como ensaio, mas era canto. A música voltava a nascer dentro dela. Eu fechei os olhos e deixei que aquela melodia simples lavasse minha alma. Entendi que, apesar de toda a sombra, a vida insistia em florescer. Um novo símbolo surgiu naquela fase. Clara trouxe uma pequena pedra do quintal, lisa e clara, e a colocou sobre a mesa da cozinha. Disse que queria ter algo sólido para tocar sempre que sentisse medo. A pedra virou nossa âncora. Eu também passava a mão nela nos momentos de tensão. Símbolos pequenos sustentam mundos inteiros. Foi nesse período que comecei a escrever novamente. Peguei um caderno antigo e, à noite, registrei minha própria história. Não apenas para lembrar, mas para transformar. Cada frase que eu escrevia era uma maneira de devolver voz à mulher que eu havia silenciado por anos. A escrita me devolvia a mim mesma. Clara, ao me ver escrevendo, sentava ao lado com o próprio caderno. 2 gerações, lado a lado, costurando palavras para cicatrizar feridas. No fundo, eu sabia que a batalha com João ainda teria um desfecho. Não seria barulhento, não seria de gritos, mas viria. E eu estava pronta. Minha força já não se escondia. Tinha corpo, tinha nome, tinha raízes. Numa tarde, recebi ligação da advogada. Disse que a audiência estava marcada. João seria chamado a responder, minha voz seria ouvida. A de Clara também, se ela quisesse. O momento estava chegando. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. Não por vingança, mas porque justiça é respiro. Nessa noite, antes de dormir, Clara me entregou um novo poema. No fim dele, uma frase que ficou gravada no meu coração. Mãe, agora eu sei que posso existir sem pedir desculpas. Segurei aquelas palavras como quem segura um relicário. E pensei, sim, minha filha, agora podemos. Acordei antes do sol. A blusa azul de Clara estava no encosto da cadeira, com a fita branca costurada no punho. Ao lado dela, o vaso de arruda parecia mais verde do que nunca, e a pedra clara, sobre a mesa, devolvia a luz da madrugada em silêncio. Símbolos pequenos, mas que me lembravam. Estávamos prontas. Naquela manhã, era dia de audiência. O fórum não tinha cheiro de casa, mas de decisão. Corredores longos, passos ecoando, rostos sérios. Segurei a mão de Clara e senti nela não apenas medo, mas uma força que até então eu não conhecia. Quando a chamaram, entramos juntas. João já estava lá, de terno. Tentava parecer arrependido, mas os olhos denunciavam. Não era remorso, era raiva contida. A juíza pediu silêncio e começou a sessão. Falei primeiro, contei de anos de humilhações, da rigidez cruel, do controle que apagava a luz de dentro de Clara. Contei do bilhete encontrado, do espelho quebrado, dos desmaios, da noite em que ouvi minha filha urrando de desespero. Não chorei. Falei com a voz limpa de quem não precisa mais de piedade, apenas de respeito. Depois, foi a vez de Clara. A sala inteira silenciou para ouvir a menina que ele tentou calar. Ela contou das palavras que a diminuíam todos os dias, da vontade de sumir, do medo de existir. No fim, disse: hoje eu voltei a cantar baixinho. Essa frase atravessou a sala como flecha. Quando João falou, usou a máscara de sempre. Disse que corrigia por amor, que era exigente, não cruel. Tentou se pintar de vítima, acusou-me de influenciável, acusou a filha de fraca, mas à medida que falava, a máscara se descolava. Perdeu a calma. As palavras duras escaparam. Inútil, fraca, dramatizadora. O mesmo veneno de sempre, agora diante da juíza, da advogada, de todos. Foi nesse instante que a advogada se levantou, colocou sobre a mesa cada documento. Boletim de ocorrência, laudos médicos, relatos da escola, fotos dos bilhetes, registros das mensagens de ameaça e, por fim, a carta que ele me enviou, disfarçada de arrependimento, mas recheada de chantagem. A juíza leu com atenção e olhou diretamente para ele.
O silêncio que se fez naquela sala foi maior do que qualquer grito, porque ali, enfim, ele estava nu diante da própria crueldade. A decisão não demorou. Medidas protetivas imediatas. Distância mínima obrigatória. Proibição de contato direto com a filha. Acompanhamento psicológico recomendado. E a anotação clara de que havia indícios suficientes para abrir processo criminal por violência psicológica e ameaças. João tentou protestar. Bateu na mesa. Disse que era injustiça. A juíza o interrompeu com firmeza. Basta, o senhor já disse o suficiente. Foi a primeira vez que vi alguém colocá-lo em seu devido lugar sem hesitar. Ele saiu da sala vermelho, derrotado, sem aplauso nem palco. A imagem dele, recuando pelo corredor, nunca vai me deixar. Não era triunfo que eu sentia, era justiça. Era a certeza de que a palavra dele já não pesava mais sobre nós. Lá fora, Clara me abraçou e disse baixinho: ele não manda mais em mim. Eu sorri, com lágrimas quentes nos olhos, e respondi: nunca mais. De volta para casa, o céu finalmente deixou cair a chuva que prometia desde cedo. A água lavava as ruas como se também limpasse a nossa história. Entramos, tiramos os sapatos, e minha irmã já nos esperava com pão quente e chá. Naquela noite, Clara costurou no punho da blusa azul uma nova palavra: liberdade. Eu fiquei observando os pontos firmes, cada um mais seguro que o anterior. Quando terminou, vestiu a blusa e se olhou no espelho. Sorriu. Não era mais a menina encolhida, era uma jovem inteira, consciente de si. Peguei meu caderno e escrevi pela última vez sobre João. Escrevi, ele tentou apagar nossas vozes. Hoje foi silenciado pela própria verdade. E concluí: nunca é tarde para colocar cada um no seu lugar. Antes de dormir, ouvi Clara cantar, não baixinho, mas alto o bastante para encher a casa. E percebi que, ao salvar minha filha, também tinha me resgatado. Aqui encerro a história e deixo o convite. Se esta narrativa falou com você, compartilhe nos comentários de onde fala e qual foi a sua coragem silenciosa. Sua voz importa. Se inscreva e siga conosco, porque juntas nunca mais seremos invisíveis.